Olá, terceira série, professor Euler, professor de matemática. A gente está de volta com mais vídeo aula e hoje nós vamos dar continuidade nos nossos assuntos aí do quarto bimestre, né? Tivemos aí o nosso teste, falamos sobre o volume da esfera, o volume da tronco de cone, tronco de pirâmide. Então esse assunto aí a gente falou bastante, né? Corrigimos questões, damos exemplos, fizemos aí questões no nosso teste. Mas nós vamos dar continuidade, né, porque existe aí uma continuação em relação a essas figuras, né, esses corpos redondos e também somente os corpos redondos, né, que vamos trabalhar nessa unidade. Então, nós fizemos nosso estudo aproximadamente até aí sobre o volume de esfera, né? Então, fizemos a área da superfície esférica, volume da esfera, aprendemos qual é a fórmula para calcular o volume de esfera, né? Calculamos também a área da superfície esférica. Então, nós vamos dar continuidade no livro didático de vocês, acompanhe aí por gentileza, na página 32. E antes de você continuar aí a aula, você já vai dar uma pausa no vídeo e vai lá confirmar a sua participação, tá bom? Participação aqui na aula é importante e com certeza você vai ser atribuído pontos, né, em quantidade de vezes que você participou na aula. Bom, então a nossa aula ela vai ser baseada no livro didático, a página 32 em diante, tá bom? Então vamos escrever aqui o nosso assunto: inscrição e circo-inscrição, inscrição e circo-inscrição de sólidos, Bom, pessoal, antes de começar a falar desse assunto, vamos levar o nosso tema para a vida real. Olha só, não adianta somente eu aprender como fazer o cálculo de volume, como eu aplicar a superfície, enfim, qualquer coisa aí direcionada ao nosso estudo, se eu não sei para que serve isso e como se aplica, né, de uma forma mais direta, objetiva e direta. Então, se nós pegarmos aí essa situação sobre volume, sobre capacidade, sobre área e levarmos em relação ao nosso cotidiano, nós temos daí que manter uma relação, né, em conceitos matemáticos e também em conceitos da realidade, que a gente fala aí sobre modelos matemáticos, né? Então existe o modelo real e o modelo matemático. Qual é o modelo real, professor? Aquilo que acontece no nosso dia a dia. E o modelo matemático são aplicações de fórmulas, de cálculos, né, que você relaciona aí com o modelo real. Então, por exemplo, eu tenho um quarto, né? E eu quero saber se dentro desse meu quarto cabe um guarda-roupa. Que conceito está sendo utilizado aí na matemática? Matemática, nós estamos utilizando o conceito de volume, né? Quanto cabe dentro de um determinado recipiente, ou determinada figura, é questão que envolve volume. Então, por exemplo, para mim fazer o cálculo desse volume, dessa quantidade, capacidade aí, determinada área, eu preciso conhecer alguma medida, né? Primeira coisa, eu tenho que conhecer a medida do tamanho do meu quarto, né? Que altura ele tem, qual é a largura, qual é o comprimento, né? E também, consequentemente, vou ter que saber em relação ao guarda-roupa. Qual é o tamanho desse guarda-roupa, se a altura dele é proporcional com a altura do meu quarto, né? Se a largura desse guarda-roupa está aí no tamanho ideal para caber nesse espaço, enfim. Então, o que eu estou trazendo para vocês? Estou trazendo um exemplo da vida real e juntando aí com o conceito do modelo matemático. Bom, estudamos aí na nossa unidade anterior sobre esfera, falamos sobre o volume da esfera, volume, por exemplo, de uma bola, calculamos também área, né, e volume de pirâmide, que no nosso caso não é muito comum a gente ter, né, figuras que têm formato de pirâmide, mas de cone é muito comum a gente ter, né, figuras que têm formato cônico. Cilíndrico também é comum a gente ver figuras que no formato cilíndrico, por exemplo, um copo de refrigerante,
quantos copos de refrigerante enche uma garrafa de 2 litros. Questões e situações como essa, que envolvem nesse conceito, é comum a gente se deparar, né? Então, como é que a gente aplica, professor, o nosso conceito de matemático nesse assunto? A gente aplica de uma forma em qual você pega o modelo matemático, né, e leva aí uma ligação diretamente com aquilo que você vive no dia a dia. Então, por isso, a gente vai fazer o nosso estudo em relação à inscrição e circunscrição. Então, o que é algo inscrito e circunscrito? Então, para a gente começar a falar desse inscrito e circunscrito, vamos pegar um exemplo aí básico para a gente ter uma noção do que está, por exemplo, contido contém e contido, né? Olha só, por exemplo, na vida real, os alunos da terceira série, né, fazem parte do grupo de alunos do El Shaddai, né? Temos aqui os alunos da terceira série fazem parte do grupo da El Shaddai, né? Tá aqui. Então, esse grupo de alunos aqui, vocês fazem parte, certo? Mas também nós temos aqui, ó, o grupo de estudantes, né, do Amazonas, né, de alunos do Amazonas. Vamos fazer uma ligação dessa situação para podermos falar do nosso assunto. Olha só, os alunos do El Shaddai fazem parte do conjunto dos alunos do Amazonas? Sim, né? Sim, todo aluno do El Shaddai é um aluno do estado do Amazonas, né? Nesse sentido aí. Agora eu vou fazer a pergunta novamente. Os alunos do Amazonas, todos eles estão no El Shaddai? Agora não, né? Então, o que está contido, né, circunscrito, e o que está inscrito e circunscrito? Ó, os alunos do El Shaddai, eles estão inscritos, né, os alunos do estado do Amazonas. Porém, os alunos, nesse caso aqui, o estado do Amazonas, ele está circunscrito em relação aos alunos do El Shaddai. Então, as duas palavrinhas aí são muito importantes para a gente saber, né? Inscrito é aquilo que está dentro aqui, né? Circunscrito é aquilo que os cerca. Então, a gente vai fazer uma ligação em relação a essas duas figuras, tá bom? Para a gente ter uma noção básica. Então, por exemplo, essa questão de dizer bem assim para vocês, uma esfera está circunscrita. O que seria a esfera circunscrita? Eu vou fazer duas figuras para vocês identificarem. Olha só. Vamos colocar aqui. Uma esfera está circunscrita em relação a um cilindro. Vamos pegar aqui esse exemplozinho básico, para a gente ter uma noção do que é circunscrito e do que é inscrito. Olha só, pessoal, nós temos duas situações que a gente precisa conhecer bem essa linguagem matemática. Ó, qual figura relaciona a essa linguagem que eu estou utilizando? Ó, uma esfera está circunscrita. É essa figura em relação ao cilindro, né? É essa figura 1 ou é a figura 2 que está sendo falado, que está sendo descrito essa informação? De novo. Uma esfera está circunscrita em um cilindro. Qual figura representa a situação? A figura 1 ou a figura 2? Uma esfera está circunscrita. Pessoal, circunscrita, ó, está essa figura 1. Então, essa aqui seria a correta. E essa figura 2, professor? O que está dizendo aqui na figura 2? A esfera está inscrita, ou seja, ela está dentro do cilindro. Tá bom? Então, circunscrita, ela está aqui circulando o nosso cilindro, tá bom? Então, não esqueçam aí dessa linguagem, né? A gente não vai falar algébrica, né? Porque a algébrica envolve números, né? A gente vai falar em linguagem matemática, tá? E ela é uma linguagem que nós precisamos entender para poder identificar em uma questão. Por exemplo, na questão do Enem, aí os Enems que vocês vão fazer na vida de vocês, a questão ela vem assim. Não vem como uma figura toda linda e maravilhosa para você. Só é marcar a letra A. Não. A questão ela vem para você fazer a interpretação. E é nesse momento que você utiliza a língua portuguesa para fazer a resolução, tá bom? Circunscrita e inscrita. Beleza? Tranquilo.
Então, agora nós vamos dar continuidade olhando aí o livro de vocês. Vamos lá para nossas definições. Olha só, existem muitas possibilidades para escrever um sólido em outro. Daremos ênfase às inscrições e circunscrições de uma esfera. Os raciocínios apresentados nos conduzirão a algumas fórmulas. É importante dizer que você não precisa memorizá-las, pois sempre que necessário poderá colocá-los ao mesmo resolver um problema apenas utilizando conhecimentos simples da geometria plana. Lembra agora há pouco que eu falei em relação ao Enem? Então é justamente isso, você não vai nem precisar estar desenhando uma figura e estar vendo a figura, você precisa apenas conhecer as noções básicas, né? Que são justamente essas informações que eu acabei de citar. Bom, mas antes de começarmos a falar de cubo e esfera, que é o nosso próximo subitem, eu vou falar para vocês assim assim como eu utilizei agora há pouco, a questão em que envolve os alunos, né, do El Shaddai e os alunos do Amazonas. Eu vou citar aqui um exemplo para você, como que você faria para determinar essa situação. Olha só, nós temos aqui, por exemplo, uma esfera, né, e essa esfera temos um triângulo, ok? Então, digamos aí que esse triângulo, a área dele está rachurada. Vamos rachurar aqui a área dele. Aqui, a rachurada. E eu quero determinar a área quero determinar a área, tá bom? A área desse círculo. Como é que eu tenho que fazer, professor, para me determinar a área desse círculo? Quanto é que vale a área desse círculo? Digamos assim, se nós tivéssemos informações aí. O que eu preciso saber, o que eu preciso fazer para determinar a área desse círculo? Bom, primeiro eu teria que fazer o quê? Calcular a área total do círculo, né? Menos a área que está rachurada, ou seja, menos a área que está preenchida. Então, por isso, nós teríamos o quê? A área do círculo, né? Menos a área do triângulo. Só assim nós poderíamos determinar a área total da figura, ok? Então, nesse conceito, a gente vai começar a trabalhar aí a inscrição e a circunscrição. Por exemplo, o que acontece quando você tem um copo de água e você coloca uma pedrinha de gelo dentro desse copo de água? O que acontece com a água? Vamos lá, colocar aqui o nosso exemplo, ó. Aqui um copo de água, né? Vamos colocar aqui lindo e maravilhoso esse copo. Bem aqui. E dentro desse recipiente aí, nós temos uma quantidade de água, né? Que está mais ou menos bem aqui. Isso aqui é água, tá? Aqui é água. Então não vou nem pintar porque eu vou precisar fazer aí uma observação. Até aqui está a quantidade de água, ok? Dá para visualizar aí, né? Ó, você está tomando o seu copo de água, tá essa quantidade, deixa lá. Aí alguém veio curiosamente e falou assim, vou colocar uma pedra de gelo aqui para mim ver o que acontece. Aí a pessoa colocou a pedra de gelo. Então, digamos que a pedra de gelo está bem aqui, ó. Pessoal, o que vai acontecer com essa quantidade de água? Ela vai aumentar, né? Ou seja, o volume, digamos aí, próxima quantidade, o volume vai subir, né? Então, o que aconteceu, professor? Nós temos uma figura, né, que nesse caso é uma pedrinha de gelo, dentro de um cilindro, que nesse caso é um copo de água, e essa quantidade de água aqui, ó, vamos colocar bem aqui, foi um acréscimo em relação ao volume. Então, a partir do momento que você colocou a pedra de gelo, a água aumentou, a água subiu. Então, houve um aumento, né? E esse aumento, a gente muitas vezes vai fazer questões que envolvem o cálculo dessa situação. Então, como é que eu vou fazer isso, professor? Para calcular em relação a essa figura? Bom, primeiro você vai colocar o volume total dessa figura, né? Nesse caso é o volume total desse cilindro, menos a parte preenchida, né? Menos o volume preenchido nesse caso, né? Então, nós teríamos aqui, ó, para calcular a situação, o volume total do copo menos o volume preenchido. E aí nós calcularíamos aqui
a quantidade, né? Ou nesse caso aí seria não é superfície, a palavra certa, não é a área também. Vamos lá, deixa eu só lembrar da palavrinha aqui mágica: volume, superfície, quantidade, não é quantidade, capacidade, lembrei. Então a capacidade desse copo seria calculada através dessa fórmula matemática, ok? Muito bem, pessoal. Então, depois de falar essa parte introdutória, dar exemplo para vocês aí, fazer a base para vocês situarem como se aplica essas questões, né? Essas fórmulas, na verdade, a gente vai fazer agora aí, ó, o nosso comentário do nosso livro. Vamos lá. Cubo e esfera. Uma esfera está inscrita, olha a palavra, inscrita em um poliedro quando tangencia todas as faces desse poliedro. Pessoal, o que é tangenciar? Bom, quando nós pegamos aqui uma circunferência, nós estudamos que temos 3 tipos de situações, né? Digamos assim, a reta R, a reta S e a reta T. Ó, a reta R, ela é uma reta externa à circunferência. Então nós dizemos que essa reta, né, ela é uma reta externa. A reta S, ela tocou em 2 pontos na circunferência, ela é uma reta secante, né? E por último nós temos a reta T, que é uma reta tangente. Tá? Então o nosso foco aqui na tangente, né? O que é tangente, professor? Tangente é algo que tangencia, né? E a tangente, ela toca em apenas um ponto na circunferência. Então por isso nós temos aqui, ó, a seguinte situação: externa não toca em nenhum ponto, a secante toca em 2 pontos na circunferência e a tangente ela toca em apenas um ponto. Tá, professor, mas a gente não está estudando sobre reta. Não, nós estamos estudando sobre sólido geométrico. Só que a noção que nós vamos tirar daqui é para a base aí do nosso comentário de cubo e esfera. Então, o que seria aí, ó? Uma esfera está escrita em um poliedro quando tangencia. Quando tangencia significa quando toca em apenas um ponto, né? Quando tangencia todas as faces desse poliedro. Então, digamos aí que esse poliedro seja um cubo, né? A esfera, quando ela tocar em um desses pontos, né? Nós vamos ter ela tangenciando. Tanto é que você vai ver aí na página 33 a figura, tá bom? Veja aí a figura na página 33 do seu livro, acompanhe. Vamos lá. Veja uma esfera inscrita em um cubo. Observe, gente, que ela está dentro. Então, se ela está dentro, ela está inscrita, tá bom? Então, um plano que passa pelo centro da esfera... lembrando, a esfera tangencia as 6 faces do cubo, né? Ou seja, ela toca em apenas uma parte desse cubo, ela ficar bem justa, né? Dizemos que a esfera está inscrita no cubo e também que o cubo está circunscrito à esfera. Lembra que eu falei agora há pouco? O que seria a esfera, o que seria o cubo, né? Se pensarmos na situação que eu dei para vocês em relação aos alunos do Amazonas e aos alunos do El Shaddai. Inscrito e circunscrito, né? A gente viu aqui, ó, que a esfera ela está inscrita na circunscrição do cubo, certo? Então ela está inscrita e o cubo ele está circunscrito. Beleza. Então, um plano que passa pelo centro da esfera e é paralelo a uma face do cubo determina uma secção plana que corresponde a um círculo inscrito em um quadrado. Então, o que seria isso? É você colocar uma caixa, né? Digamos que essa caixa seja transparente e você coloca uma bola dela. Quando você vai tirar uma foto, o que vai acontecer com essa foto? Você vai tirar a foto da bola toda? Sim ou não? Não, né? Você vai tirar o quê? Você vai tirar apenas, ó, digamos aí que você tem essa caixa, né? Ela é uma caixa transparente e você colocou uma bola aqui dentro dela. Quando você tirar uma foto aqui de frente, tirou a foto, o que vai acontecer? Você não vai ver a figura em 3D, você vai ver apenas a parte aqui plana, né? Que é justamente isso que está sendo descrito aí
na nossa figura, né? Na nossa segunda figura. Então, vamos lá para uma anotação bem importante. O diâmetro da esfera é igual à medida das arestas do cubo. Novamente, o diâmetro da esfera, então A é igual a, ele chamou de R, né? R é igual a A sobre 2. Então, esse R, professor, quem é o R? O R é o raio, né? O raio é igual a aresta sobre 2. Essa fórmulazinha aqui, ó, você vai escrever no seu caderno aí e deixar marcado aí, lindo e maravilhoso, tá bom? Raio sobre é igual a aresta sobre 2. Quando você multiplica isso aqui meio pelos extremos, você tem o seguinte, que a aresta é igual a 2 vezes o raio, né? Bom, então olha só, uma esfera está circunscrita a um poliedro quando todos os vértices desse poliedro pertencem à superfície da esfera. Então olha só, veja uma esfera circunscrita a um cubo, ó, circunscrita, ou seja, cercando esse cubo. Os vértices do cubo pertencem à superfície da esfera, estão subindo, né? Dizendo que a esfera está circunscrita ao cubo e também que o cubo está inscrito na esfera. Olha aí, gente, a nossa simbologia, ela é diferenciada, ó. A esfera está circunscrita no cubo e o cubo está inscrito na esfera, tá bom? Um exemplo para a gente ter uma base aí, ó. O Amazonas pertence ao Brasil, mas eu pergunto, o Brasil pertence ao Amazonas? Não, né? É isso que eu quero que vocês aprendam, nesse sentido aí de exemplos, tá bom? O Amazonas está inscrito no Brasil e o Brasil está circunscrito no Amazonas, ok? Beleza. Então olha só, considere agora um plano que passa pelo centro da esfera e contém uma das arestas do cubo, determinando um retângulo escrito em um círculo. Bom, pessoal, essa situação agora aí que nós vamos nos deparar é uma situação que eu citei agora há pouco aí para vocês. Como é que eu vou determinar a área dessa superfície, professor? É a área total, que nesse caso é a área do círculo, menos a área do retângulo. Então, a área do círculo menos a área do retângulo, eu vou determinar a área total, né? Ah, professor, mas isso é válido em relação a volume? Sim, também é válido. Por exemplo, se você tem aí um copo de água e você coloca uma esfera dentro do copo de água, como é que você vai saber qual é o volume desse copo? Você calcula o volume do copo menos o volume da esfera. E aí você vai ter o volume desse líquido, tá bom? Beleza. Seguindo nossa sequência aí, nós vamos para a página 34. Olha só. A aresta do cubo, a diagonal de uma das faces e a diagonal do cubo, que coincide com o diâmetro da esfera, formam um triângulo retângulo. Pessoal, informações importantes aí para a gente relembrar esses conceitos básicos. Isso é muito importante porque muita gente acaba terminando de estudar no ensino médio e não conhece esses elementos aí da tão querida amada geometria plana. Então, eu vou relembrar vocês aqui, ó, em relação a uma figura, só para você ter uma base ali, para você não ir para a minha avaliação sem essa informação. Então, eu vou relembrar vocês aí, ó, o que seriam esses elementos que eu acabei de citar. Eu vou pegar aqui uma cor diferenciada. Eu sei que vocês já estudaram esse assunto, né? Mas o nosso estudo aí de geometria plana faz com que a gente volte a falar desse assunto. Então, olha só, nós temos uma figura parecida com o cubo, né? E ele tem 3 elementos. Quais são esses elementos aí, professor? Esses pontos aqui de encontro nós chamamos de vértice, né? Vértice, que são o encontro de 2 ou mais arestas, que é a parte que está azul aqui, é a aresta. E a parte plana, né, que está cercada entre os vértices e a aresta, vamos dizer que essa parte aqui, chama-se face. Então, vocês podem observar que a figura, ou a questão aí, ela citou esses 3 elementos. Olha só, a aresta do cubo, o que é a aresta? É esse segmento que parte de um vértice no outro. A diagonal de uma das faces, o que seria a diagonal de uma face, professor? Digamos que eu vou tirar uma face aqui, ó, tirei uma face daí do cubo, né? Deixa eu colocar o cubo no cubo, né? Tirei uma face, o que seria a diagonal? A diagonal é esse segmento aqui, ó, diagonal, tá bom? Diagonal de um cubo.
Olha só, a diagonal de uma das faces e a diagonal do cubo que coincide com o diâmetro. O que é diâmetro, pessoal? Diâmetro, né? Se colocarmos isso em uma circunferência, é o maior segmento dentro da circunferência. Chama-se diâmetro. E o diâmetro é igual a 2 vezes o meu raio, tá bom? Então não esqueçam dessas informações que elas são muito importantes aí para o nosso estudo. Bom, beleza. Então, olha só, 2r elevado ao quadrado igual ao quadrado mais a ao quadrado ao cubo, né? A raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, resolvendo isso aí, vamos ter uma fórmula, né? E essa fórmula eu vou escrever para vocês também aqui, né? Vou escrever, porque vocês precisam. Eu vou apagar isso aqui, tá, gente? E vocês já têm essa informação no livro de vocês. Bom, então surgiu uma outra fórmula. Olha só, R, que é o raio, é igual a A raiz de 3 sobre 2. Então, essa fórmula aqui, vocês vão gravar ela aí no caderno de vocês, porque vocês vão precisar também dela, né? Então, nós temos aí, ó, o raio, né? O raio é igual a aresta raiz de 3 sobre 2, tá? O A significa aresta. Então, a relação anterior pode ser obtida diretamente observando que qualquer diagonal do cubo coincide com o diâmetro da esfera. Assim, A raiz de 3 é igual a 2R. Ou seja, A raiz de 3, nesse caso a diagonal, né, é igual a 2 vezes o raio. Então, cilindro, reto e esfera. Agora vamos falar do cilindro, reto e esfera. No primeiro momento falamos de cubo e esfera, vamos falar agora do cilindro e esfera. Então, cubo e esfera... A esfera fica circunscrita dentro de um cubo, né? Que foi o que a gente viu aqui na nossa página. Agora vamos fazer o estudo de cilindro reto e esfera. Então, olha só. Uma esfera inscrita em um cilindro reto tangencia suas bases e todas as geratrizes. Vocês lembram o que é geratriz de um cubo ou de um cilindro? Não, né? Então, a gente vai relembrar daqui a pouco. Qualquer plano que contém o eixo do cilindro determina um cilindro inscrito em um quadrado. Desse modo, o cilindro é equilátero. O que é equilátero, professor? Equilátero é que possui o mesmo tamanho em relação à medida, tá bom? Mesma medida. Pois sua altura é igual ao diâmetro da base. O que é diâmetro? É 2 vezes o meu raio. Bom, mostre que a razão entre o volume de um cilindro e o da esfera nele inscrita é 3,5 e que esse também é a razão entre as áreas da superfície. Pessoal, aí a gente vai ter que recorrer a algumas fórmulas. Já posso apagar isso aqui, né? Vamos relembrar primeiro a fórmula do cilindro, tá bom? Vamos colocar aqui um cilindrozinho básico, para a gente ter uma noção básica. E, na sequência, vamos fazer aí, vamos explorar, né? Mais aí sobre o cilindro. Olha só. Aqui não está muito perfeito, mas eu peço que você considere, tá? Beleza. Bom, o que é importante aqui nesse cilindro é eu conhecer o seguinte, ó, que o cilindro ele possui 2 raios, né? Raio 1 e raio 2, né? O cilindro é composto por 2 áreas. Aqui nós temos a base superior e inferior, são 2 círculos, né? Aqui na área lateral, a projeção aqui nós temos a altura, né? Que nós representamos pela letra H. E o volume, na verdade, do cilindro, o volume do cilindro é dado pela seguinte fórmula. Olha aí, eu faço a anotação dessa fórmula aí. Pi R ao quadrado vezes H. Professor, de onde surgiu, como surgiu e para que surgiu essa fórmula? De onde surgiu? Vamos primeiro responder. Surgiu da planificação do cilindro. De onde surgiu foi aí. Como é que eu consigo enxergar essa fórmula? Muito simples, ó. Vamos planificar aqui o nosso cilindro. Digamos que aqui nós temos a primeira base, né? E aqui nós temos a segunda base. Opa, que não está muito legal essa esfera, tá, pessoal?
Eu vou ser bem sincero, considerem aí, tá? Só para a gente entender o nosso assunto. Então, digamos aí que eu planifiquei esse seguinte. Olha que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um círculo, eu tenho outro círculo. Aqui tem raio, né? E aqui também tem raio. Então, o que figura você consegue enxergar aqui em relação ao cilindro? Você consegue enxergar aqui, ó, um retângulo, né? Então, esse retângulo, você vai ver que ele tem a altura e tem a base. Então, a planificação do cilindro vai nos dar uma figura aqui, ó, um polígono e dois círculos, né? Então, o volume do cilindro é πr ao quadrado. Professor, por que é r ao quadrado? Porque são dois raios, né? Então, se são dois raios, é r vezes r, dá r ao quadrado. E onde vem esse h? Esse h é a altura em relação ao cilindro, tá? É a altura entre as duas bases, tá? Tanto a base superior quanto a base inferior. Tranquilo, então eu expliquei de onde veio essa fórmula aqui do cilindro. Ah, professor, e para que serve essa fórmula? Serve para calcularmos o volume do cilindro, tá bom? Bom, agora nós temos o seguinte, ó, nós temos aí a questão de seguinte: mostre que a razão entre o volume de um cilindro e o da esfera nele escrita é 3/. Nós queremos mostrar, então vamos lá fazer a nossa resolução aqui, tá? Então, olha só, se o raio desse cilindro for R, vamos calcular o volume do cilindro, se é uma razão, né, sobre o volume da esfera. Mas qual é o volume do cilindro? Agora há pouco nós vimos, né? É πr ao quadrado vezes r. Mas nesse caso são 2r, né? Porque são dois raios. Sobre volume de esfera. O volume de esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Vocês conseguem lembrar disso aqui, né, gente? Isso aqui é assunto anteriormente aí da nossa unidade. Então, o volume do cilindro sobre o volume da esfera, pessoal, essa fórmula aqui, ó, nós estamos provando que existe aí uma razão, né, que dá 3/. Então, olha só, o que nós temos aqui? Nós temos divisão de fração. O que nós fazemos em relação à divisão de fração? Nós repetimos a primeira fração, né, r ao quadrado vezes 2r, e multiplicamos pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? É 3 sobre 4πr ao cubo, né? Então, temos aí agora números para simplificar. Quanto que é r ao quadrado vezes 2r? É 2r ao cubo. Então, esses dois aqui, ó, esse, vão simplificar com esse. R ao quadrado vezes r dá r ao cubo, né? O π com π simplifica, sobrou aqui em cima quem? O 2 e o 3. E quanto que é 2 vezes 3? 6. E quanto que é 4 vezes 1? É 4. E quanto que é 6 por 4? Simplifica isso aqui por 2, né? Dá 3 sobre 2. Então, provamos aí a nossa primeira situação, né? Provamos o volume. Agora queremos saber em relação à área, né? Queremos fazer da área. Então, fizemos a primeira parte, né? Vamos considerar essa primeira parte, vamos fazer a segunda agora. A área do cilindro sobre a área da esfera. Então, agora há pouco eu mostrei para vocês que a área do cilindro é formada por dois círculos, então é 2 vezes πr, né? 2πr vezes 2r, né? Nós temos aí a nossa área, nesse caso 2 raios, mais a área de uma esfera, nesse caso é 2πr ao quadrado, de um cilindro, né? Sobre a área da esfera. A área da esfera é 4πr ao quadrado, né? 4πr ao quadrado. Bom,
bom? Então, simplificando isso aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a divisão, né? Então, vamos fazer a divisão. Então, 2πr mais 2πr ao quadrado, vamos ter 2, né? 2 vezes 2 vai dar 4, 4πr mais 2πr. Vamos ter, ó, 2 vezes 2, 4, 4 mais 2, 6 π, né? 6π, vamos ver aqui, 6πr ao quadrado sobre 4πr ao quadrado. Simplificando aqui esse πr ao quadrado, esse πr ao quadrado, sobrou 6 sobre 4, que também deu 3 sobre 2. Então, provamos aí a existência. Pessoal, ali deu 3 sobre 2, tá? Eu acho que a câmera não deu para visualizar, mas eu vou tentar virar um pouquinho mais, tá? Tá aí, ó, 3 sobre 2, tá bom? Então, pessoal, terceirão, nós vamos finalizar nossa aula por aqui, tá? Nós vamos parar aí, cilindro, reto e esfera. E no próximo encontro vamos falar do cone reto e resolver algumas atividades aí para ajudar vocês, tá bom? Então não esqueçam disso, tá? Volume do cilindro é πr ao quadrado vezes 2r, que é 2 vezes o raio, né? O volume de esfera é 4πr ao cubo sobre 3, tá? O volume do cilindro em relação à área do cilindro é 2πr vezes 2π mais 2πr ao quadrado, e a área da esfera é 4πr ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Então nós vamos finalizar nossa aula por aqui. Qualquer dúvida o professor vai estar sempre aí disponível para ajudar você, tá? A entender o assunto. E no nosso próximo encontro vamos continuar a nossa aula, tá bom? Então um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!